Salve, salve amigos do canal, tudo bom? Eu tô bem, melhor agora me dirigindo a cada um de vocês nesse nosso convívio diário que temos aqui no YouTube. Mais um boletim informativo sobre o Vasco, começando e com ele vou trazer para você as principais informações do dia sobre o time de São Januário que segue trabalhando duro dentro de campo e fora dele, visando aí o Brasileirão. Você que já me segue por aqui, meu muito obrigado. E para os que ainda não me conhecem, peço que se inscrevam no canal, confiram melhor esse projeto e deixem o seu like, compartilhem o conteúdo e vem comigo nessa. Bom, nesse pontapé inicial, vamos então falar de Vasco, né? O Vasco se prepara para o jogo contra o Palmeiras na próxima quinta-feira e as expectativas crescem a cada dia em relação ao tipo de comportamento que os jogadores irão adotar para esta partida e contra um adversário estruturado e mais qualificado, que conta com um elenco recheado de opções. Porém, no Vasco o foco inicial é recuperar a confiança do grupo, abalada após a goleada sofrida contra o rival no último domingo. O time foi alvo de severas críticas e durante o jogo mesmo não conseguiu ter o equilíbrio necessário, né? E acabou sofrendo um resultado desastroso e que trouxe danos ainda maiores ao clube, que fora de campo vem travando aí uma batalha jurídica contra a 777, a até então dona da SAF. Um dos maiores desafios do Álvaro Pacheco, além dessa retomada da confiança, é colocar em campo um time que possa competir e, claro, saber se comportar durante 90 minutos. E não abrindo mão da tal ambição prometida pelo treinador quando ele foi apresentado por aqui. O Álvaro não quer ver mais um time em campo com uma postura frágil, desorganizado e sem alma a partir da próxima quinta-feira. Ele quer desfazer essa má impressão deixada e só através de um resultado positivo é que a equipe então poderá ter a calma necessária para pontuar melhor este trabalho. Uma ajuda nessa retomada da confiança vem com a contratação do Felipe. O Pedrinho trouxe o ex-jogador para essa função justamente para que os atletas possam contar ali nos bastidores, no dia a dia, com a experiência de alguém que cresceu jogando ali e já passou por vários tipos de situações do clube, tanto de bons momentos como dos maus momentos, e conseguiu sair dessa da melhor forma. O Felipe tem conversado com alguns jogadores em especial, principalmente os que sofreram muitas críticas nos últimos jogos, para que possa então passar uma tranquilidade nesse momento difícil. Há um entendimento no Vasco de que o time perdeu a capacidade de controle do jogo. Não consegue ter um equilíbrio para se manter em campo jogando num rendimento compatível, né? Prova disso foi domingo, quando a equipe adotou uma postura inicial, chegou ao gol e depois se entregou como se tivesse sentado na vantagem e sendo um mero espectador em campo. A consequência disso, meus amigos, é que hoje o Vasco tem a pior defesa do Brasileirão. São 17 gols sofridos em 7 rodadas, uma média superior a 2 gols sofridos por jogo. Porém, nesse momento de instabilidade defensiva, o Álvaro Pacheco não tem muito para onde recorrer. Além de não poder momentaneamente contar com o João Victor expulso contra o Flamengo, os que estão no time titular, casos do Maicon e do Léo, não vêm em boa fase, vêm falhando demais. Porém, os seus reservas, casos do Medel e do Rojas, vivem um certo ostracismo no clube após a saída do Ramon Dias, que foi o cara que bancou essas contratações. E por isso, deixa no ar uma certa desconfiança quanto à utilização desses atletas. Provavelmente depois da tragédia de domingo, o Álvaro Pacheco vai tentar fechar a casa e a tendência então colocar um time mais agrupado em campo e povoando ainda mais aquele meio campo. Como eu venho dizendo desde o início da semana, há uma tendência de mudanças significativas em todos os setores. Tirando o Léo Jardim, o Piton, o Paê e o Verrete, todos ali não têm vaga cativa naquele momento, né? A lateral direita, por exemplo, vive um entra e sai do caramba, né? Ora com o PH, ora com o João Victor e agora com o Pumita. A zaga, Maicon e Léo, bastante contestados e com razão. Será que os dois vão sair de uma só vez com a expulsão do João Victor, ou uma peça dessas aí seria barrada para a colocação de um Medel e um Rojas da vida que não jogam há um tempão? E o meio campo? Galdames e Sforza jogando juntos, já viu que não foi a melhor das alternativas. Estaria o Álvaro Pacheco avaliando uma troca da dupla de volantes de uma só vez? Ou até mesmo a colocação de 3 volantes, caso não permaneça com o esquema de 3 zagueiros? E lá na frente?
Vai manter o Ryan, um garoto de 17 anos, e que foi alvo de várias críticas após o jogo de domingo, ou vai apostar na experiência de um Adson, de um Rossi, ou até mesmo o David, que segue treinando com o time e até hoje não entendeu a sua barração pela questão técnica. Enfim, são perguntas que hoje não temos a resposta, mas que os treinamentos vão nos indicar até onde o Álvaro Pacheco pode ir com essas alternativas. Eu não queria estar na pele do Álvaro Pacheco, mas ele pegou o Vasco ciente de muitos problemas que o time tinha, né? Mas o problema é o seguinte, problemas de montagem, de um elenco montado com mais de 300 milhões de reais. Ele sabia disso. E esse elenco não deu língua, né? E carece mais uma vez, né? De uma janela perfeita em julho para que essa tragédia do rebaixamento não se repita. Eu vejo o Álvaro um pouco perdido. E essa goleada de domingo deixou o treinador ainda mais zonzo. Mas ele tem se virado nos treinamentos. Quem acompanha diz que o treinador segue rígido, com muitas cobranças e priorizando o aspecto técnico e tático. Tá fazendo por onde, né? Hoje, por exemplo, o Álvaro promoveu um trabalho técnico com ênfase em construções de jogadas, cruzamentos e finalizações, pelo que eu apurei. E se os jogadores vão corresponder em campo, aí, meus amigos, são outros 500. Mas eles estão trabalhando visando aí uma melhor performance contra o Palmeiras, jogo super difícil, como eu falei, já que a tendência é que seja colocada em campo uma equipe bem completa por lá, né? Se fala até numa possível volta do atacante Dudu, a lista de relacionados, enfim, vai ser briga de cachorro grande e um verdadeiro pau com formiga. Sobre os bastidores do clube, o presidente Pedrinho tem tentado falar o menos possível nessa hora, até porque a fase não é das melhores e qualquer vírgula ou palavrinha mal empregada pode ser prejudicial aos jogadores, né? O Pedrinho quer blindá-los ao máximo. E uma coisa é certa, ele quer resgatar esse vascaínismo no futebol do clube. Ele entende que a gestão dos americanos era de absoluto silêncio, algo frio e sem muitas ações enérgicas. Como ex-jogador do clube, ele entende que o Vasco precisa voltar a essa essência, o tal DNA vascaíno. E por isso trouxe o Felipe, né? E esvaziou as funções do CEO Lúcio Barbosa, que segue na direção da SAF, mas passou a ter aí funções meramente administrativas. A verdade, no bom linguajar, é que o Lúcio perdeu todo o prestígio, né? Ele foi deslocado para outras funções com o objetivo de deixá-lo mais distante das tarefas ali do futebol, que agora vai acumular entre o diretor, o Pedro, né, junto com o Felipe, que agora é o diretor técnico. Eu, sinceramente, não vejo um futuro muito longo do Lúcio no Vasco, caso o Pedrinho, claro, permaneça à frente aí do controle da SAF. Mas vamos aguardar. Bom, galera, por hoje é só. Antes de mais nada, vou dizer uma situação, muitos me cobram um negócio de reforço de Coutinho. Olha, eu não vou ficar aqui de blá 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 inventando notícias ou criando situações ou até mesmo especulando. Muitos até me perguntam do próprio Coutinho. Eu até tenho tentado evitar de falar sobre isso, porque para mim está bem claro. O acerto de Coutinho e Vasco nunca foi o problema. Até porque o próprio jogador que procurou o clube partiu dele com esse interesse de voltar. Então não vai ser por falta de um jantar, uma reunião ou uma conversa que ele vai deixar de vir. O que acontece hoje é basicamente ele definir essa sua vida com Aston Villa, acertando lá essas pendências e a forma de como ele vai sair de lá, aí sim o caminho ficaria livre para jogar aqui. Óbvio que ele vai fazer cobranças, ele quer jogar com jogadores de uma maior envergadura, mas eu acredito que isso não seja um empecilho. Hoje a situação é definir como é que vai ser essa saída aí do Aston Villa. E é isso, né, meus amigos? Eu não vou ficar requentando notícias, mudar uma palavrinha aqui, outra ali sobre essa situação, que fica repetitivo para mim e pro ouvido de vocês, né? Então a gente tem que esperar mesmo. E assim que a situação da saída do Coutinho for definida por lá, as portas aqui vão se abrir para ele. Mas é isso, tô indo. Agradeço demais a sua companhia, muito obrigado aí pelos elogios e até mesmo as críticas. Então tudo é sempre bem-vindo por aqui. Em breve estou de volta ao canal. Um grande abraço, até lá!